Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Diogo Dutra, eu sou diretor de negócios da Cromai. Estou muito feliz aqui de receber vocês em mais um webinar nosso, o Future Agro. E hoje é um momento interessante, muito bacana para terminar o ano com chave de ouro, porque a gente veio falar com 3 pessoas sensacionais aí para conversar de um assunto muito específico, que eventualmente muitos de vocês têm dúvida e que são assuntos que, para juntar as 3 pessoas que vivenciam e estão vivenciando isso juntos, a gente vê pouco por aí dentro do agronegócio. A gente vai falar um pouco de startups no agro, crescimento acelerado, alavancagem e investimento. Então, eu acho que hoje vai ser um espaço muito bacana para tirar mitos, para trazer provocações e contribuir aí com quem estiver assistindo e poder, né, entender bastante desse espaço com pessoas que vivenciaram, vivenciam e estão nesse espaço aí, alavancando suas companhias. Eu quero pedir para vocês, assim, fiquem à vontade no chat, a gente tem uma equipe aqui trabalhando para coletar perguntas, eventualmente a gente vai conseguir responder todas as perguntas aqui, a gente vai deixar um espaço bem livre para que tenha um painel e um bate-papo entre os nossos 3 convidados aqui, e que eventualmente algumas perguntas eu vou conseguir colocar. As que eu não conseguir, a gente vai guardar e vamos tentar direcionar para os convidados para que depois do webinar a gente também consiga endereçar da melhor forma possível os combinados de perguntas. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Eu vou abrir aqui para a turma se apresentar rapidamente e aí depois eu logo jogo a primeira pergunta. A primeira pessoa que está aqui para facilitar é o Bernardo, que eu estou enxergando, então eu vou pedir para o Bernardo primeiro se apresentar. Bom, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela introdução. Eu sou Bernardo Fabiani, eu sou cofundador e diretor da Terra Magna. Terra Magna é uma empresa que leva crédito seguro para o agronegócio. Então, muitas pessoas se perguntam por que o agronegócio precisa de crédito, em particular, por que crédito seguro. Quando a gente fala de agronegócio, não é só a startup que vive alavancada, o agro vive alavancado também, ele se alavanca absolutamente tudo que ele consegue, desde a terra até a produção, até o maquinário. E é muito arriscado financiar o agro, isso não é só um mito, e é particularmente arriscado financiar para quem não sabe o que está acontecendo no campo. A gente leva tanto a solução financeira para a cadeia de insumos, quanto a solução tecnológica que permite que o investidor do mercado de capitais e o investidor financeiro do mercado financeiro, mais sofisticado, consiga acessar o campo de uma forma segura, garantindo rentabilidade e garantindo o insumo mais importante da agricultura, que é o crédito. Excelente, obrigado, Bernardo. Vou seguir aqui também na minha ordem do que eu estou enxergando, vou pedir para o Guilherme se apresentar e depois eu passo para o Rodrigo. Bom, primeiramente, muito obrigado por terem topado o nosso convite, Bernardo, Rodrigo. Vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês hoje. Eu sou o Guilherme, cofundador e CEO da Cromai. A Cromai nasceu com o propósito de trazer informações da produção agrícola, né, do plantio à colheita, para que a gente possa, com novas possibilidades de manejo, ter uma produção mais eficiente, né? Então, tanto com menos custo e gerando mais produtividade. Eu tenho um background acadêmico, fiz um doutorado em inteligência artificial, que é a base da nossa tecnologia, e hoje a gente tem uma das equipes mais avançadas em inteligência artificial do mundo, trabalhando nas nossas soluções, e também tenho um background do agro, né? Então eu vim de uma família com muitos agrônomos e tenho bastante vivência aí também desse meio para colocar esses 2 fatores juntos e gerar o impacto que a Cromai gera hoje. Obrigado, Guilherme. Então, passa a bola agora para o Rodrigo para ele se apresentar também. Obrigado, Diogo, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui do lado do Bernardo, que é uma referência no Brasil no setor de tecnologia para o agro. Eu, infelizmente, não tive a chance e a sorte que os outros panelistas tiveram de ter doutorado, tudo isso. Eu só nasci em Mato Grosso e tive que aprender a trabalhar com agro, senão eu morria de fome. Então, eu nasci em Cuiabá, sempre trabalhei com agro, eu tenho 25 anos de agro já. O meu background é todo trabalhando a cadeia de valor do agronegócio. Comecei trabalhando com produtores lá, soja e milho na década de 90.
cofundando uma trading, que depois a gente fez o IPO 10 anos depois na Bolsa de Luxemburgo e na Bovespa. Tive a chance de morar na Europa 7 anos, trabalhar em mais de 60 países fazendo abertura de mercados, estruturação financeira para essa empresa que eu era sócio. Isso me deu uma exposição muito grande para todas as necessidades e dores do agro, do produtor rural, da originação, passando por crédito, por distribuição, logística, enfim, eu trabalhei em toda a cadeia. Quebrei trabalhando no agro, então também foi uma experiência grande, foi uma lição de vida e de humildade. Me envolvi com tecnologia em 2015, primeiro como mentor de algumas empresas dentro da Microsoft e do Google, e depois sendo um cara de agro, tentando ser a ponte entre o mundo tech e o mundo agro, que ainda é muito distante, lamentavelmente ainda tem um gap muito grande do que acontece no campo e do que acontece nos laboratórios de desenvolvimento tecnológico ao redor do mundo. Com isso, eu investi em várias empresas, fundei uma empresa de rastreabilidade, a AgTrace, que eu sou cofundador, e hoje é tocada pelo meu sócio cofundador, o André Maltz, que era da IBM. Nesse interim, eu fui convidado pela Soniftec para assumir como CEO global. Fiz isso por 2 anos, fundraising grande, de 50 milhões de dólares. Levantamos mais de 100 milhões de dólares entre dívida e equity. Internacionalizamos a empresa, hoje presente em 12 países. E é uma história muito legal, envolvimento com agro, com tecnologia. E é um prazer estar aqui para a gente poder compartilhar a experiência. Obrigado pelo convite novamente. Excelente, gente. Então, assim, bom, para quem está nos assistindo, assim, é uma somatória de experiências e um nicho específico que a gente está falando aqui, né? Então, a gente está falando de empresas e experiências, né, de alto impacto no agro, a gente está falando de tecnologia, pegando até o gancho do Rodrigo, né, desse espaço do gap, e que são pessoas que estão tentando endereçar esse gap, né, e mais do que endereçar o gap, a gente está endereçando esse gap pensando em como a gente alavanca, como a gente escala, como a gente expande isso. Então, a minha primeira pergunta para vocês, e aí, assim, quem quiser primeiro responder, pega a bola e a gente vai tocando assim, é o seguinte, assim, quais os desafios disso, assim, se eu tenho uma tecnologia, né, eu tenho um espaço dentro do agro que eu quero endereçar, o que vocês estão endereçando, né, e a expectativa eu preciso alavancar, preciso crescer, né? Quais são as dificuldades desse processo? A gente bateu umas bolas antes aqui, falou um pouco sobre entrega de valor, falamos de preocupações erradas que o mercado tem. Então, assim, eu acho que eu vou jogar essa pergunta um pouco ampla, vocês pegam ela a partir desse gancho e a gente vai elaborando isso. Eu acho que eu queria começar pelos desafios. Vamos lá, deixa eu começar. Eu gosto muito de pegar e olhar a estrutura da pergunta, e a provocação que eu faria é que eu acho que eu tenho uma tecnologia e eu quero endereçar um segmento de mercado. Eu diria que essa não é a ótica perfeita para você entrar. A tecnologia, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, e ela tem que ser consequência do problema que você vai resolver muito especificamente no mercado. Acho que uma das coisas que, assim, o track record do Rodrigo extraordinário, acho que quebrar, assim, numa experiência boa, obviamente, mas acho que quebrar no agro, sendo raiz, assim, mostra muitos problemas, mostra onde realmente está o gargalo, mostra o que realmente tem de valor para ser entregue. Então, qual que é o desafio que eu diria? Inicialmente, não é ter uma tecnologia, não é ter uma equipe, ou, assim, não é ter tração, é identificar um problema que vale a pena ser resolvido e entender quais são os alinhamentos necessários para que um fundo se interesse em investir na sua oportunidade. Porque, em última análise, assim como a tecnologia, Venture Capital também é somente um instrumento. Então, é um instrumento apropriado para empresas que podem crescer a ponto de dominar o mercado e valer, eventualmente, $1 bilhão, por exemplo. Então, é entender muito bem o problema que você está buscando resolver, entender se tecnologia se encaixa nele, porque muitas vezes isso, na verdade, é uma tecnologia muito sofisticada, na verdade, é uma planilha de Excel, e talvez seja um negócio, factualmente. E, por último, é você entender se você vai precisar de capital externo, factualmente, para poder explorar essa oportunidade. Porque muitas vezes, e excelentes startups começam assim, você tem um bootstrap, ou seja, um período no qual você está tentando só comprovar algumas hipóteses e mostrar que factualmente aquele é um problema que vale a pena ser resolvido, e depois que você tiver evidências suficientes para fazer um de-risking, ou seja, diminuir o risco do investimento, aí você faz um reach out, você alcança o investidor,
e você vai conseguir um caso, um estudo, um case, é o termo que o pessoal usa, muito mais plausível de por que ele deveria investir na sua empresa e por que a sua empresa pode eventualmente crescer tanto quanto você acha que ela pode crescer. E note que assim, a tecnologia não é relevante para isso. O que é relevante quem é você, se você tem capacidade de tackle that market, qual que é o mercado factualmente, qual é o problema que você está resolvendo. Então, acho que nessa linha de falar sobre problema, eu gostaria de pegar e ouvir do Rodrigo, que tipo de pepino que ele viu no mercado e que tipo de problema ele tentou resolver. É isso mesmo, Bernardo. Eu também eu compartilho 100% da sua visão e eu sempre dizia para todos os meus times, tecnologia é um meio, não é um fim. Então, a gente precisa acabar com essa mania de dizer que no agro a gente tem um problema de resistência à tecnologia. No agro a gente tem um problema de tecnologias que não entregam valor nenhum. Esse é o problema que nós temos. Nós temos um monte de gente muito bem preparada, com currículos da altura de uma criança de 8 anos, mas que não sabem, nunca foram numa fazenda. Então, com todo respeito, se você não entende a dor, se você não entende que a estratégia de criação de valor no agro depende de dois pilares principais, na verdade, os dois únicos que eu conheço: redução de custo ou aumento de produtividade. Qualquer coisa que não passe por esses dois pilares, você está no negócio errado. Você tem que mudar de setor. Então, se você não reduz o custo ou do produtor rural ou de alguma parte da cadeia, que é o que a Terra Magna está fazendo em crédito, ou aumenta a produtividade do cara, o cara vai produzir mais soja, mais milho, mais, seja lá com o quê? Como a Cromai está fazendo, com combate à peste, a pragas e doenças, você está no negócio errado. Então, eu compartilho 100% com essa visão de pull e não de push, né? Ou seja, você identifica a dor e aí você usa uma ferramenta, que é a tecnologia nesse caso, para resolver aquela dor. E aqui eu posso citar pouquíssimos exemplos no mundo, no nosso negócio, não é só no Brasil, de empresas que identificaram uma dor, gastaram um tempo investindo, porque esse é outro problema do nosso setor. Os caras acham que em 6 meses, nunca tendo trabalhado numa fazenda, eles vão criar uma solução revolucionária. Eu não sei onde que isso é possível. Então, assim, tem uma diferença, uma distância entre o antigo mindset, a antiga cabeça de Vale do Silício, de eu vou inventar uma solução e o mundo inteiro vai adotar, que os VCs de AgTech já se deram conta, até porque quebraram a cara bastante nos últimos 10 anos, que não tem aderência. Porque aqui é o seguinte, se você não testar o caso, identificando uma dor, desenvolvendo uma solução que você precisa testar no hemisfério norte uma vez por ano, você só tem uma safra, só uma. E no hemisfério sul, no caso do Brasil, 2 ou 3, você tem que testar e corrigir. Essa história de pivotar e corrigir no agro é muito mais lento, portanto, demora para escalar. E não é só capital. Capital é um dos problemas que a gente tem, mas, de novo, você só vai ter acesso a capital se você estiver resolvendo uma dor que passa por redução de custo e aumento de eficiência ou aumento de produtividade. Então, eu concordo absolutamente com o que o Bernardo disse. Exato, Rodrigo. E até para colocar um ponto a mais aqui, né, acho que essa velocidade de crescimento, e que até é uma diferença do que a gente vê um pouco das startups do agro para startups de outro setor, ou outros setores, é exatamente esse ponto que você comentou, né, de aprender muito rápido, errar, aprender, pivotar. No agro, às vezes a gente tem uma limitação por conta do ciclo do próprio desenvolvimento das plantas ou do ciclo de orçamentação, em que a gente tem que ter um foco muito grande, colocar muita energia em alguns momentos específicos por conta da sazonalidade, para conseguir aprender muito nesses momentos, porque talvez a gente não consiga ter outros momentos, como outros tipos de mercados, como o mercado de delivery de comida, por exemplo, que você tem um aplicativo e você pode testar coisas e avaliar e aprender todos os dias. No agro, essa dinâmica é um pouquinho diferente, e aí por isso talvez a curva inicial ali das startups, ela também é um pouco diferente, mas é por estágios, né? A gente passando por esse primeiro estágio, aprendendo isso muito rápido, e aí tem alguns VCs, venture capitals famosos nos Estados Unidos que pregam muito isso, né? Que, na verdade, a sua chance de sucesso ela é proporcional à velocidade que você aprende em uma startup. Isso é o ponto, a métrica de sucesso mais importante, né? Você aprender muito. Para nesse primeiro momento você achar como resolver esse problema, né? Ou como você ter uma solução ideal para esse problema, e quando você acha que se encaixa perfeito, você começa a mudar de estágio, e aí para outros momentos
como o Bernardo colocou, né, a startup ela tem alguns momentos muito demarcados, né, um primeiro momento de validação, de aprender, de achar a solução para aquele problema, depois ela começa a enfrentar alguns outros desafios, e aí até entrando na pergunta que o Diogo colocou, esses desafios mudam muito em cada estágio. Nos primeiros anos de uma startup, os desafios são uns, depois que você encontrou esse encaixe de como solucionar aquele problema que é muito importante, reduz custo, gera produtividade, os desafios mudam completamente, são outros desafios. E aí, depois que você já está com uma certa atração no mercado, está preocupado com escala e atingir o maior número de produtores possível, atingir o maior impacto que você pode gerar, os desafios são ainda outros, né? Então, acho que colocando isso na ótica da pergunta do Diogo, os desafios acabam sendo bem correspondentes à fase que cada startup está também. Bernardo tinha aberto o microfone, quer comentar alguma coisa, Bernardo? Eu queria abordar justamente esse ponto do Guilherme, que é a questão do ciclo. O ciclo é muito mais cruel, então todo mundo ouve sobre Lean Startup, assim, iterate fast, e cara, não é assim. No agro não é assim. Você não tá, se o seu aplicativo ele não funcionar no delivery, o que vai acontecer é a pessoa ela vai sair comer. Se o seu produto ele não funciona em uma lavoura, você está mexendo com o meio de vida. E assim, mesmo que seja uma fração daquela lavoura, o cara, muitas vezes, ele tem um apego descomunal, emocional àquela lavoura. Então, assim, é intolerável você screw up no agro. Por isso que, assim, acho que aquela questão de take it before you make it não é muito bem-vinda no agro. Nem um pouco, assim, não é bem-vinda, ponto. E acho que aquilo que o Guilherme comentou de ciclo também é mais importante. Então, a metáfora que eu faço geralmente é que startup no agro, ela está mais próxima de ser rocket science do que de ser aquele modelinho de, assim, iterate fast. E rocket science não no sentido de que vai ter muito cálculo, esse tipo de coisa, mas de que você precisa ser muito cuidadoso e zeloso naquilo que você está fazendo. Então, o nível de produto que você tem, que você deve colocar na rua, é muito mais alto. Porque, assim, não é porque o cara é, teoricamente, um B2C, não existe B2C no agro, é B2F, na verdade, ou B2B, factualmente, quando se fala de uma indústria, uma revenda. Você não está falando de um cara que vai tolerar erro, que vai tolerar um bug, por exemplo. Ele tem uma janela muito específica na qual entrar. E você, se quiser tiver sucesso com a sua empresa, tem que respeitar o tempo do agro. E o tempo do agro graças a Deus, você tem 2 tiros por ano aqui no Brasil, porque senão você teria só um se fosse no exterior. Então, a gente tem essa vantagem, inclusive. Só reforçar essa questão de que o ciclo é muito difícil e que isso altera a forma pela qual você lida com problemas e pela qual você lida com essa questão de MVP e pilotar coisas. Perfeito, perfeito. Você quer comentar, Guilherme? Comenta que depois eu vou para o outro lado. Beleza, só fazer um acréscimo nesses pontos que o Bernardo colocou, que eu achei bem interessantes. Acho que, assim, iterar rápido ainda é muito importante, mas respeitando os limites do ciclo do agro, né? Então, você tem que iterar mais rápido do que outras startups do agro, respeitando esses limites. E aí, eu acho que, assim, na minha visão, as startups brasileiras e o nosso ecossistema pode ser protagonista em nível mundial em trazer novas tecnologias e novas soluções para o agronegócio exatamente por isso. Por ter 2 safras por ano, a gente tem a oportunidade de iterar 2 vezes mais do que uma startup nos Estados Unidos. Óbvio que cada um tem o seu contexto, as startups americanas ou de fora, europeias podem vir para o Brasil, também podem aproveitar esse ciclo de aprendizado, mas a gente estando aqui, vivendo o dia a dia dos produtores brasileiros e tendo essa oportunidade de iterar mais rápido do que startups em outros lugares do mundo, acho que isso pode gerar uma vantagem para as startups brasileiras que acabe proporcionando que o Brasil não seja só referência no agro pelo conhecimento agronômico, mas também daqui para frente pelo conhecimento em tecnologias digitais, né? Eu acho essa ideia legal, só que eu acho que assim como assim, existe uma vantagem em você iterar mais de uma vez. Eu acho que também assim, a gente tem que, acho que tem uma questão atrelada aí que é o fato de que assim como a gente tem que tropicalizar tecnologias para trazê-las para o Brasil, a gente vai ter que
não sei qual seria o termo, temperalizar as tecnologias que a gente levar para fora. Então, diversos problemas que a gente tem aqui no Brasil, acho que a solução da Cromai em particular, ela não é um bom exemplo disso, porque ela é aplicável no exterior direto, porque mato competição é um problema no exterior, mas se a gente estivesse falando de uma solução que envolvesse pragas, aí já não é tão significativo. Então, bear that in mind que isso pode ser uma vantagem local, é um moat contra empresas de fora. Então, assim, você tem excelentes agtechs, por exemplo, em Israel, que tem uma dificuldade tremenda de entrar no Brasil, porque além do ambiente de negócio ser complicadíssimo, você tem que adequar a tecnologia para a realidade brasileira. Então, acho que isso serve menos, talvez, como uma estratégia como uma vantagem de internacionalização e mais como um home player advantage. Então, é um mercadão, é um mercado gigante que a gente tem aqui para explorar no Brasil e Latam, de forma geral. Excelente. Pessoal, pegando aqui um ponto que vocês comentaram, e aí eu quero entender como que é o mindset de vocês enquanto CEOs e na cadeira de pensar crescimento, né? Então, assim, a gente está falando de startups no Brasil com tecnologia que tem mais, não só no Brasil, né? Mas que tem uma dificuldade não, se assemelham a um desenho de rocket science, né? Então, assim, não é trivial, não é algo que você, o ciclo de desenvolvimento é curto, então ele se assemelha a um outro curva, né? E tempo de maturação é um outro timing para isso. Ao mesmo tempo, você tem nesse timing de maturação, nesses experimentos, questões, inclusive, de investimento, de equipe, para você garantir esses resultados, etc. Como que a gente consegue equilibrar, né? Inclusive, através do viés, né, do investidor, ele entende esse ciclo ou não? Acho que o Rodrigo comentou que a turma quebrou um pouco a cara e foi entendendo um pouco isso, mas eu acho que, assim, como que é uma estratégia de crescimento, né, e de alavancagem, quais são as problemáticas e quais são as melhores estratégias que vocês enxergam, né, para conseguir fazer isso, equalizar um investidor, equalizar o que eu preciso resolver em determinados momentos da startup, aonde estão as dores e como que vocês enxergam que é a melhor forma de resolver um processo de alavancagem e crescimento? Vocês me permitem começar? Isso depende diretamente do que o Guilherme e o Bernardo estavam falando na pergunta anterior. Depende de que ciclo você está. Você está fazendo um seed round, né, uma rodada inicial para você provar a sua tese ou para você testar a tecnologia e a solução que você está ofertando para o mercado. Essa é uma situação. Se você está fazendo um Series A, onde você já tem um fit de mercado com o seu produto, você já testou alguns MVPs, já pivotou, já corrigiu, já tem gente pagando por aquilo, ou se você está um pouco mais maduro, isso varia bastante. Então, vou dar o exemplo que eu vivi mais recentemente, de uma rodada de Série B, uma rodada grande, $50 milhões, já existia o produto, já existiam várias soluções, já existia demanda de mercado, uma atração relevante. O desafio é escalar. O desafio é escalar globalmente, não só escalar, sair do topo da pirâmide, como a gente estava conversando antes com o Bernardo, e aí para os 80%, 85% do resto do mercado, que é o que a gente chama de cauda longa do mercado, que são 6 milhões de produtores rurais no Brasil, e não só o B2B, de vender para as grandes usinas ou os grandes grupos de grãos e fibra. Aqui, na minha cabeça, o que você tem de comum entre o seed round até a sua série F, ou seja lá que letra você vai estar, é que você tem que mostrar valor o tempo todo. Vou voltar ao meu ponto anterior. A gente tem um problema de não entregar valor. Você chega para o investidor, VC ou seus amigos, seus pais, qualquer pessoa que vai botar dinheiro na sua ideia, você fala, cara, eu vou fazer isso aqui. Eu vou te entregar isso aqui em 6 meses. E aí, em 6 meses, você não está nem na metade do caminho para entregar aquilo. Desculpa. É a mesma coisa que você pedir dinheiro para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. A mentalidade de um investidor passa diretamente por entregar aquilo que você se compromete a entregar. Então, no AgTech, nós temos um problema. E todos nós sofremos. Eu sofri muito com isso no último fundraising que eu fiz. Por quê? Porque a gente tem vários exemplos nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 5, de empresas que captaram rios e rios de dinheiro, e não entregaram nada até hoje. Né? Mas não é pouco, não entregaram nada.
gente que foi vendido por centenas de milhões de dólares. Então, assim, quando você olha isso, e aí você chega na frente do investidor, em São Francisco, ou na Faria Lima, e fala, filho, tá aqui o que eu tenho, isso aqui já tem tração, tá funcionando, é um negócio que eu já provei a tecnologia, tem demanda, tá aqui os clientes que estão pagando por isso, o cara fala, mas veja bem, como é que você se compara com o fulano que captou 300 milhões de dólares? Você fala, desculpa, você está comparando, com todo respeito, um refrigerante quente com um vinho de Bordeaux de primeira classe, que custa 3 mil euros. Então, não dá para comparar. E tem essa imaturidade. Então, acho que depende de ciclo, depende, acima de tudo, de entrega de valor em todos os estágios de maturidade da sua companhia, da sua tecnologia, da sua proposta de valor. E terceiro, obviamente, saber sair da multidão e mostrar por que isso é diferente. E isso é um desafio, porque nós estamos num setor que tem muito investimento, mas está muito contaminado por histórias de fracasso e não por histórias de sucesso ainda. Eu daria um passo para trás. Eu não diria que, assim, quando você compara fintech e agtech, por exemplo, agtech é absolutamente underfunded. Então, assim, eu acho que tem muito investimento quando a gente fala de old economy. Assim, o produtor, ele entendeu que, por exemplo, uma irrigação é uma coisa que é irracional se você tiver a oportunidade de não colocar, porque é ganho na jugular para ele. Fazer um risk management, por exemplo, de preço do produto que ele vende na ponta, também uma coisa que ele já viu que gera muito valor para ele. Então, agora você tem muito produtor que é quase que um trader, digamos assim, de grãos. Só que eu diria que quando a gente fala de investimento em agtech, comparado com os outros setores, o investimento ainda é muito baixo. Mas, aí, tanto é só pensar, assim, quantos fundos especializados que a gente conhece que atuam Brasil em agtech? Dá para contar literalmente nos dedos da mão. E, assim, não precisaria de todos, colocamos dessa forma também. Só que eu acho que um ponto que o Rodrigo levantou que é muito... Só desculpa, me ligaram aqui. Que o Rodrigo levantou que é muito importante, é que você tem que mostrar resultado. E, assim, o resultado, ele muda ao longo do tempo de vida de uma startup. Então, tem muito hand-waving, tem muita história para contar quando você está nos estágios iniciais, porque justamente você está tentando comprovar uma hipótese. E como o Rodrigo também bem colocou, quando você vai avançando no tempo, você tem que continuar mostrando resultados. Só que aí, aquelas hipóteses, elas têm que começar a se converter em cifras, em valores financeiros. Não necessariamente, por exemplo, falando de Terra Magna hoje, dando um exemplo. Até poderia ter dado diversos exemplos de Terra Magna do ponto de vista negativo, mas esse acredito que vai ser um pouco mais positivo. No começo, a gente não tinha absolutamente nada. O que a gente tinha eram ideias, e a gente levantou capital para comprovar essas ideias. E o que a gente conseguiu? A gente conseguiu comprovar algumas delas, e outras fracassaram miseravelmente. E essas ideias, elas permitiram que a gente levantasse hoje a estrutura de dívida do FDIC que a gente tem para antecipar recebíveis. Isso quer dizer que Terra Magna deu certo, we're getting filthy rich? Não, isso quer dizer que a gente entrou em um próximo ciclo de comprovação de hipóteses, já mais de-risked, de que a gente vai conseguir fazer justamente essa antecipação de recebíveis. Então, Venture Capital é um exemplo perfeito de stage investing, ou seja, você investe por estágios. Então, no começo você tem um big chunk de incerteza e você vai cortando essa incerteza ao longo do tempo. E quando você chega realmente em uma série Z lá na frente, como a Solinftech chegou, aí é muito, muito mais número e muito menos hand-waving. Uma coisa legal também que eu acho que o Rodrigo comentou, que a gente não tem muito caso de sucesso realmente no agro. Eu diria que a Solinftech é um caso realmente assim, fora d'água, realmente a exceção da exceção. Aquilo que a gente conversou sobre escala, reforço, então só para trazer todo mundo para a mesma página, porque a gente conversou sobre isso antes. Existe um desafio de você atingir, não o produtor grande. O produtor grande é o cara que já mais, assim, ele se interessa mais, ele tem mais bala na agulha, ele vai ter alguém para cuidar desse teste para ele poder servir como um fiel da balança para dizer se aquilo presta ou não. Agora, quando a gente fala do down market, do pequeno e médio produtor, esse cara representa 80% do mercado e esse cara é muito difícil de acessar. Então, você pode notar que, assim, grandes nomes do mundo de startups, agora falando fora do agro, tem um canal de acesso digital muito simples, que, assim, basicamente gera lead para o cara poder simplesmente escalar. O agro não tem isso.
O produtor, assim, você vai encontrar no telefone, no celular do produtor rural, WhatsApp, ponto. Ah, um app, não, WhatsApp, ponto. Agora eu comecei a receber, o pessoal começou a fazer bot de WhatsApp para entregar dado climático para o produtor. Aí o cara vai ver, realmente, pelo WhatsApp. Então, o que eu diria é, existe um desafio de acesso a mercado também quando você chega na traction, e por isso, na fase de realmente você tracionar para frente. E por isso que é muito interessante você internacionalizar, porque você consegue manter a sua taxa de crescimento, e acho que o Rodrigo, acho que talvez pela modéstia, para não falar bem demais da Sonliftech, a Sonliftech, ela teve o caso extraordinário de ir para os Estados Unidos com uma tecnologia brasileira, e foi lá e encheu todo mundo de porrada. Então, assim, acho que é um excelente caso e atingiu o upmarket e depois vai descer. Só que vai descer internacionalmente, não só no Brasil. Então, long story short, existe um compromisso com seus investidores de ir pegando esse chunk de incerteza que você tem ao longo do tempo e ir reduzindo. Só que o problema é, de fato, a gente não tem grandes histórias de vitória em agtechs, em particular aqui no Brasil. Então, a gente tem uns que despejaram dinheiro em empresas e, assim, não entregaram literalmente, como diz o Rodrigo, nada. Isso faz um pouco de mau nome para o mercado. Minha impressão é que o pessoal, factualmente, está mais esperto agora. Bons pontos, Bernardo, Rodrigo. Vou aproveitar para juntar as falas de vocês dois, né? Eu acho que essa questão de entrega de valor é extremamente importante, algo que eu vi na prática aqui na Cromai e que ajuda muito a você colocar um frame de pensamento em cada um desses estágios, nesses combinados que o Bernardo colocou do stage investing, né, com os investidores, é deixar muito claro qual o valor que a startup pretende entregar nesses 1 ou 2 anos, que é o período de investimento, desde o primeiro dia. E aí, com esse valor muito claro, né, o que você pretende fazer com isso, vira um norte que vai direcionar a empresa inteira, né? Então, se você, aí dependendo de cada momento que a startup está, né? Nos momentos mais late stage, como o Bernardo colocou, são mais questões numéricas e de modelo de negócios. No começo, são coisas mais de validação de produto e de mercado, né? Então, se você deixar muito claro, esse ano ou esses próximos 2 anos, com esse investimento, o meu objetivo é entregar valor, gerar uma economia, no nosso caso, por exemplo, 50%, 60% de herbicida para usinas de cana-de-açúcar, e eu pretendo atingir 12 usinas de cana-de-açúcar ao longo desses 2 anos e ter eles em um contrato de serviço. Se isso estiver muito claro, desde o momento da captação do investimento, do recebimento desse aporte, para você poder executar ao longo de 2 anos, isso ajuda muito a você, depois, num próximo estágio, num próximo ciclo, você ter cumprido aquela entrega de valor e você está preparado com um cenário muito bonito, né? Um cenário ideal para um investidor analisar para o próximo estágio. Então, colocar isso no papel de forma muito objetiva e clara ajuda demais. E olhando para essa questão também do stage investing e da internacionalização, pegando o gancho do Bernardo, também tem alguns cuidados que a gente precisa tomar para não tentar trazer objetivos de fases que são mais posteriores para uma fase muito inicial, né? Não adianta, por exemplo, aí alguns erros que eu vi, não só no agro, mas em outros setores de startups cometendo, de tentar internacionalizar, por exemplo, com um produto que ainda não foi validado naquele mercado, né? Então, o produto ainda não entrega valor, como o Rodrigo comentou, né? Pô, você tem um produto que você ainda não está entregando o que você promete,
vocês conhecem dos erros, desses erros piores. Por que acontece isso? É realmente ignorância e a gente entrou numa leva de erros aí e essa onda passou e a gente ainda corre risco de ainda ter gente perdendo foco disso? O que vocês acham que é? Cara, eu diria que assim, essa questão de, primeiro, você não entregar tudo que você deveria entregar, falando de agro especificamente, porque eu diria que são duas coisas. Uma delas é realmente o pessoal herda isso do empreendedor. Essa expressão de empreendedor de pauta, ela é bem self-serving, essa expressão, mas assim, ela descreve algumas situações. Só que o que acontece, no meu entendimento, é que isso funciona factualmente em outros mercados, porque você consegue fazer uma correção de prumo, uma correção de rumo, perdão, no meio do caminho. No agro, só de volta daquela questão de ciclo, se você screw up, vão acontecer duas coisas. Você queimou aquela porta, você não volta ali, e você perdeu um ano. Então, assim, tem 2 safras, você poderia voltar. Mas, assim, tem que lembrar que as 2 safras, elas não são iguais, inclusive. Então, it's a whole other business também. Então, um produto que você vende na soja, não vai vender igual no milho, muitas vezes. Então, minha impressão é que o pessoal vê isso funcionando em outros mercados e reproduz esse fake it before you make it. E aí, assim, o tipo de erro que acontece quando você faz isso é exatamente o mesmo tipo de erro que acontece quando você está fazendo um aplicativo urbano. A diferença é que o mercado não tolera isso, tanto pelo ciclo quanto pela zeitgeist, pelo tipo de pessoa, tipo de envolvimento que as pessoas têm com o mercado. Eu diria isso. Acho que para acrescentar também nessa fala do Bernardo, assim, concordo com todos os seus pontos, Bernardo. Talvez uma situação a mais que aconteça, né? Pode acontecer por muitos fatores diferentes, né? Mas talvez um dos motivos que eu tenha mais visto acontecer é que quando você entra nessa dinâmica também de venture capital, de receber investimento, criar expectativa de crescimento, criar expectativa de entrega de valor, você entra em uma dinâmica que você tem que crescer, você tem que cumprir essas métricas, você ainda não gera faturamento e tem uma empresa sustentável, esse não é o objetivo, né? Você levanta capital para crescer muito rápido, gerar um resultado muito rápido, tanto para a própria empresa quanto para os clientes, né? E gerar um impacto enorme no campo. Assim, o potencial dessa dinâmica é muito grande, de você gerar soluções novas para problemas muito relevantes, muito rápido, e soluções incríveis, mas ao mesmo tempo você coloca uma pressão em gerar resultado que, se acaba o seu ciclo de investimento, se acaba o dinheiro que você captou e você não gerou aquele resultado, muitas vezes os empreendedores e a própria empresa acabam criando novos discursos para justificar uma próxima rodada de investimento. E aí, quando você cria aquele próximo... Isso é uma bola de neve, né? Exato, você cria um foco novo, um objetivo novo, e você tem que focar nesse objetivo novo, por exemplo, uma internacionalização, que é um super desafio por si só, sendo que você ainda tem que consertar um objetivo passado que você não conseguiu cumprir. Então, aí você já tem 2 objetivos que são super desafiadores, cada um com seus desafios próprios, e se numa próxima rodada de captação você também consegue convencer os investidores a colocar mais dinheiro, assim, isso é possível, né? Por mais que você não tenha cumprido os objetivos, talvez você consiga convencer os investidores que você vai conseguir retomar aquilo ou finalizar algo, mas no fundo você acaba colocando mais coisa na mesa para se comprometer, né? E aí fica cada vez mais difícil de consertar isso, se somando esses desafios que o Bernardo já colocou do agro, né? De a credibilidade é muito importante, do ciclo ser longo, então você tem que tomar cuidado para não errar a mão, porque às vezes é difícil você consertar rápido, já passou, a soja já foi colhida, por exemplo, não tem mais como você detectar nada. Então, acho que esses desafios vão se somando e você vai se comprometendo com coisas novas, né? É isso mesmo. Assim, só para adicionar, acho que eu concordo com o que vocês disseram, o empreendedor tem um defeito de fabricação, né? Todos nós temos. Primeiro que é meio difícil de convencer a gente a desistir. É um negócio meio complicado. Se convencer a gente de que tudo que a gente falou para o investidor, não é para o investidor, foi para nós mesmos, todo dia, toda noite, sem dormir, preocupado, pensando, revisitando, domingo a domingo. Não tem Natal, feriado, dia santo. Então, a gente tem
essa resiliência, essa teimosia, até no bom sentido, de não querer desistir. Isso nos faz, muitas vezes, buscar novos horizontes ou novos objetivos, não para ludibriar ou não para enganar ninguém, mas, de fato, porque a gente acredita que se a gente der aquele passo, às vezes de entrar num novo país, ou entrar num novo setor, ou atender um novo mercado, a gente vai conseguir provar o que a gente acredita lá dentro, no nosso âmago, que a gente é capaz de botar de pé. E essa combinação de resiliência barra teimosia, com esse foco absurdo de continuar testando até que dê certo, não para ludibriar ninguém, na maioria das vezes, claro que tem gente que faz isso, mas não é o caso dos empreendedores do agro, em sua grande maioria, você acaba criando factoides, que você não sabe que são factoides, para poder dar o próximo passo e criar um novo ciclo e contar uma nova história. Então, isso é até inerente do empreendedor, é uma doença saudável, uma coisa saudável, não é uma doença, mas é uma característica saudável dos empreendedores e que muitas vezes a gente faz sem perceber. Então, a internacionalização acontece com frequência, muitas vezes de gente que quase não conhece o exterior, pessoalmente, não é só no agro, o cara não conhece. Imagina conhecer um produtor americano, ou colombiano, ou peruano, ou o que seja. Então, é pior ainda, o cara já criou uma ideia que não funciona no Brasil. Poucas vezes foi numa fazenda na vida. Não conseguiu vender para ninguém, ou vendeu para pouca gente. Mal conseguiu ter um produto. Vamos fazer o quê? Vamos para os Estados Unidos. Ah, beleza. Vai para os Estados Unidos fazer o quê? Não, eu vou provar que a tese funciona lá, porque o problema é o produtor brasileiro que não entende o que eu estou fazendo. Good luck, boa sorte com isso, nunca vi dar certo, mas pode ser que dê algum dia. Então, tem esse lado do empreendedor também, que é um defeito que todos nós temos. A gente que nasceu com isso, dificilmente eu não conheço nenhum que se corrigiu até hoje. Bacana, cara. E agora, assim, acho que tem mais uma pergunta, depois a gente vai para considerações finais, a gente está avançando, está muito bom isso aqui. Tem uma pergunta que veio pelo chat, e eu vou emendar com uma outra coisa, e aí, assim, acho que dá para falar uma coisa geral. Eu vou ler a pergunta e depois eu emendo com a pergunta um pouco mais geral. A pergunta é do Alexandre Rosa. As aceleradoras no Brasil têm boa capacidade de apoiar a internacionalização das agtechs? Então, acho que, assim, essa é uma pergunta hiper específica. O Rodrigo já está ali. Uma vez vocês responderam essa pergunta específica do Alexandre, depois eu queria que vocês comentassem. O Rodrigo já falou um pouco disso, do gap, do cara que faz a tecnologia no laboratório, que não vai a campo, ou do cara do campo que não conhece tecnologia. A gente falou um pouco dos VCs, a gente está falando, assim, de uma série de atores nesse caso, falando do Tier A ali, da pirâmide e tal. Eu queria entender de vocês em que ponto vocês estão enxergando o nosso estado atual, né, não gosto muito dessa palavra, mas vou usar o ecossistema, né, de inovação aqui, mas como que vocês estão enxergando essa maturidade? Porque a gente fala assim, cara, teve uma onda aí, né, quebrou a cara, a gente ainda não chegou lá, não tem um caso de sucesso incrível. Então, assim, responder a pergunta do Alexandre em relação às aceleradoras e a internacionalização e fazer um panorama aí de como que vocês estão enxergando, uma vez vocês estando aí no meio desse furacão todo. Assim, não acho que as aceleradoras podem ajudar a internacionalização de forma alguma, a não ser que você compreenda a internacionalização, ajudar na internacionalização como construir e desenvolver seu negócio. Acho que tem, assim, boas aceleradoras, não vou fazer propaganda de nenhuma delas. Algumas têm uma pegada muito corp, então, assim, é muito menos campo e é muito mais cadeia de valor. Assim, é uma proposta e é uma proposta válida. Assim, eu já vi saírem bons negócios desse tipo de oportunidade. Tem outras aceleradoras que são muito mais campo, que vão fazer um trabalho incrível de validação da solução antes de apresentar para o produtor, porque sabe que entende muito bem que se colocar uma solução que não funciona na mão do produtor, vão acontecer duas coisas. A startup vai se queimar pela eternidade e, pior, a aceleradora vai se queimar pela eternidade. Então, você está, na prática, avalizando quando você apresenta alguém para um cliente. E quando você avaliza, o cheque, há consequências, podemos dizer. Mas não, internacionalização é uma coisa que realmente é muito caso a caso e é uma coisa que você vai ter que fazer in-house. Quem ajuda muito para a internacionalização, de forma geral, são fundos de venture capital, porque eles têm muito acesso no exterior, têm LPs no exterior, e já viram isso acontecer diversas vezes.
Assim, eu ainda sinto falta de aceleradoras específicas do agro. Acho que a mesma coisa que eu falei sobre a falta, sobre a distância entre muitas empresas de tecnologia da realidade do agro, se aplica às aceleradoras. Eu tive a sorte, a oportunidade de trabalhar com várias delas desde 2015, e, de novo, eu acho que você sentar, fazer um canvas, pegar tudo que você aprende numa business school, numa escola de negócios e falar, não, daqui vai nascer uma agtech, é mais complexo, o cara não conhece o campo, e não porque o agro é especial, ele é simplesmente diferente. Não estou falando que ele é melhor ou pior, ele é diferente, ele tem suas peculiaridades, e você não conhecer o campo para saber que um tablet num sol de 42 graus vai refletir na cara do operador de máquina, desculpa, não tem como, você pode criar o tablet que você quiser, não vai funcionar. Só desculpa interromper, ou dá o número 0800 para o cara poder ligar caso dê pau na máquina. Não, assim, não vai, entendeu? Na colheitadeira ou no trator não tem atrás como estou dirigindo. É diferente, é um mundo diferente. Então, nas aceleradoras eu acho que tem algumas. O que eu gosto muito, o AgTech Garage do Tomé em Piracicaba é agro. Lá ele criou um grupo de pessoas e empresas que pensa agro e vive o agro. O AgriHub em Cuiabá é da Federação dos Produtores, tem a raiz com produtores que questionam, que demandam, que não concordam, que reclamam quando tem que reclamar. Então, eu acho que esse tipo de hub tem bastante proximidade das dores para identificar a dor e aí sim fazer nascer soluções que têm aderência com o mundo real. Sobre a internacionalização, cara, pela minha experiência, eu não acredito nem em fundos ajudando e nem em aceleradoras. Eu acredito em encontrar parceiros locais ao redor do mundo que vão, de fato, ter interesses alinhados. Eu acho que fundos podem te abrir portas através dos LPs, como o Bernardo disse, vão te apresentar stakeholders da cadeia, mas são esses stakeholders que, eventualmente, vão ter alinhamento com você, que vão te ajudar a abrir portas, porque, senão, honestamente, eu não acredito em fundo ajudando em nada, cara. Assim, entre nós, que nem fundo, nem acelerador, nem nada. Porque, no final, quem trabalha 18 a 20 horas por dia somos nós, os nossos times, de domingo a domingo. Difícil um cara que tem 1 hora por semana para tratar com a gente, que é parte de um portfólio, e falar, pô, eu vou gastar tempo para te ajudar a pensar seu negócio. E aí é por isso que muitas vezes você entra numa reunião de conselho, e mesmo os conselheiros que têm muito mais informação e exposição ao seu negócio, dão opiniões que você para e fala, o que eu respondo para isso, cara? Sim, ainda bem que inventaram reunião virtual, porque muitas presenciais não deviam acabar bem, porque sai tanta coisa que não tem aderência com o mundo real, que eu acho que tanto aceleradora como investidores e muitas vezes conselheiros têm essa distância do mundo real, que eu acho que a gente tem que tentar encontrar caminhos alternativos e não esperar que eles vão resolver os nossos problemas, porque no final quem resolve os nossos problemas somos nós, para ser bem sincero. Bons pontos, Bernardo, Rodrigo. Acho que concordo 100% com vocês quanto às aceleradoras, né? Eu, pelo menos, não conheço aceleradoras brasileiras com esse objetivo, que se propõem a ajudar em internacionalização. Conheço alguns fundos de fora, tanto europeus quanto americanos, que têm uma proposta de aceleração e que se propõem a ajudar nesse processo, mas não conheço quão efetivo isso é. E eu concordo com o Rodrigo, né? Talvez o mais importante sejam as conexões para depois você formar parceiros locais, mas aí eu já não tenho tanta experiência, né? Eu ainda não chegou nesse estágio de internacionalização. Quanto aos fundos, eu vou aproveitar esse gancho do Rodrigo para colocar um ponto que na nossa vivência na Cromai foi muito marcante, né? Que é a importância de você achar fundos que tenham um fit com a startup, com a visão da startup e com o tipo de valor que você quer do seu lado. Por quê? A mesma coisa quando a gente fala cultura em empresa, né? Você pode conversar com 20 fundos. No final das contas, você precisa achar aquele fundo que faz mais sentido para você. E aí não é uma questão só de competência da startup ou não, é uma questão de as visões estratégicas estarem alinhadas e o que o fundo pode te proporcionar de ajuda está alinhado. Assim, não adianta você buscar um fundo que tenha uma proposta diferente, por exemplo, uma proposta de ajudar a internacionalização, se não é o que você, como startup, busca agora. As conversas não vão se alinhar, né? Então, acho que é por isso importante conversar com muita gente no mercado, é extremamente importante você achar esse fundo que tenha fit com a empresa,
para você aumentar muito a probabilidade do valor ser gerado, né? E como o Rodrigo comentou, a gente não vai ter nenhuma garantia disso, mas você aumenta muito a probabilidade de ter algum valor positivo gerado para o negócio, que é o que a gente tem que acreditar na hora de levantar capital, né? Não só o lado financeiro, mas que esse novo casamento, né? Esse novo sócio que vai entrar na startup também vai proporcionar outras formas de alavancar o crescimento. Guilherme, inclusive, só para complementar, eu já tomei decisão em um fundraising que eu fiz, foi um dos mais difíceis, de tomar um cheque menor de um fundo que tinha um valuation menor, com uma oferta menor, justamente pelo que você está dizendo, pelo alinhamento de valores e visão. Não me arrependi depois, porque justamente eu ia ter um cheque 30% maior de outro investidor, mas que ia transformar a cultura da companhia em algo que eu não acreditava, entendeu? Então, você tem absoluta razão, e se eu pudesse deixar uma sugestão para quem está escutando a gente sobre fundraising, com certeza seria exatamente isso que você está dizendo. Levante dinheiro de gente que não vai te incomodar, porque ajudar é muito difícil. E não é porque eles não querem, não. Tem gente muito bem disposta, muito bem preparada em fundos. É que eles não têm tempo, eles têm outra agenda, outro foco. O nosso foco é fazer essa empresa explodir, se transformar num monstro e dominar o planeta, todos nós. O deles não, o deles é fazer com que nós e mais 150 membros do portfólio tenham algum tipo de sucesso para eles não passarem vergonha com o comitê de crédito. Então, são agendas diferentes, naturalmente dicotômicas. Então, eu concordo com você, então pensem sempre nisso. Levantem dinheiro muitas vezes menos do que vocês gostariam, não para contar uma história de sucesso, porque fundraising não é sucesso, é o começo da história. Você levantou dinheiro, você tem que entregar. Se você não entregar, é failure, é insucesso do mesmo jeito. Então, essa mania de falar, nossa, levantei 50 milhões de dólares. É um sucesso bem mais caro. Como? É um sucesso bem mais caro. Exatamente. É bem isso, né? Assim, você passa por um período de muitos desafios para construir um negócio que seja atrativo para investidores. Aí você tem o desafio da captação em si, que é um mega desafio. E aí, depois que você consegue fechar essa captação, na verdade, assim, o que todos os empreendedores têm que ter muito claro é que você só está começando um novo ciclo de desafios cada vez maiores, e que você fechou, beleza, passou por esse momento, no dia seguinte você já mergulhou num novo composto de desafios aí para o próximo ciclo, né? É aquela coisa, né? Tipo, caramba, captei. Caralho, captei. Né? Tipo, é no mesmo segundo que você comemora, você entra em desespero. Porque no dia seguinte você já tem uma pilha de expectativa que você tem que começar a endereçar, né? Gente, eu vou aproveitar agora, a gente está chegando no final aqui, não quero ultrapassar o tempo e o combinado com vocês. Eu vou abrir para considerações finais, mas antes de fazer isso, eu queria agradecer muito a participação de vocês. No fundo, a expectativa que eu tinha dessa nossa conversa, ela foi mais do que atendida, ela foi superada. Eu acho que foi uma conversa muito franca, muito direta, em cima de assuntos que hoje acho que são pouco falados, principalmente no mercado agro, né? Então, trazer isso a partir da ótica e da vivência de quem está no meio desse furacão, inclusive entregando valor, que eu acho que esse é o ponto principal, né? Não adianta a gente ficar falando de fundraising sobre aquela perspectiva que a gente justamente estava criticando, né? De ir levando e não entregando nada, né? Overpromise e under-delivery. Então, eu acho que foi excelente, assim, eu fico muito feliz e agradecido aí pela presença de vocês. Eu vou abrir agora para considerações finais. Nas considerações finais, fiquem à vontade aí para trazer um pouco o que vocês acham interessante, de passar para quem está assistindo. O Rodrigo acabou de falar também, pô, se eu posso deixar uma mensagem, deixem aí e a gente já parte para o encerramento. Obrigado, Diogo, Guilherme, pelo convite. Bernardo, um prazeraço aí. Acho que é muito legal conhecer e falar com gente que de fato entrega valor e tem o propósito, né, o sonho. Eu detesto a palavra propósito porque ela é muito mal usada, mas de fato a vontade de fazer mudança e não ficar usando palavras bonitas como inteligência artificial, blockchain, toda essa parafernália que o produtor rural não quer saber se come com maionese ou com farofa, ele quer saber se reduz o custo ou aumenta a produtividade. Então, no final, simplificar a linguagem, simplificar a proposta de valor e, de fato, resolver uma dor real do agro, coisa que acho que todo mundo que está aqui está tentando fazer, trabalhando arduamente para isso. Sempre um prazer, contem sempre comigo
Sucesso para vocês, de verdade. Eu fico muito feliz quando eu encontro gente de qualidade, com vontade, com brilho nos olhos, com tesão para poder ajudar o agro brasileiro, porque, como eu disse para vocês, eu não tive a chance de estudar como vocês tiveram, eu só aprendi a trabalhar no agro e eu sou muito feliz. Minha proposta de vida com a minha mulher, com minhas 2 filhas, é de fato ajudar a produzir alimentos de forma mais responsável, sustentável e usando tecnologia para fazer isso como um meio, não como um fim. Então, grande prazer aí, obrigado pela oportunidade. Sim, acho que foi uma conversa realmente muito sincera, é uma conversa que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava começando. Acho que, por exemplo, o Rodrigo também foi brutalmente sincero, eu adorei, porque quando a gente começou a Terra Magna, nós éramos as pessoas que nunca tínhamos ido numa fazenda e estávamos convictos que a gente ia fazer uma solução brilhante em 6 meses. 2 anos depois, 2 anos quebrando a cara depois, a gente fez um pivot. E aí, factualmente, a gente encontrou o veio pelo qual a gente seguiu, mas foi depois de muito tempo entendendo o mercado e, assim, realmente tendo vestido as sandálias da humildade para poder entender que o agro ele é diferente. Ele não é melhor, como o Rodrigo colocou, ele não é pior, ele é simplesmente diferente. Ele tem seu tempo e você aprende a respeitar o tempo de algo tão grande quanto o agro. Foi muito sincero também, na medida em que é muito importante você dosar expectativas. As suas expectativas, as expectativas dos seus investidores, dos seus stakeholders, daquilo que você promete no mercado. E adoraria ter ouvido também a questão de distribuição, a questão de ciclo, porque tudo isso, assim, pode parecer muito inteligente falar isso agora, eu, webinar, com o ar-condicionado aqui, mas a gente aprendeu isso quebrando a cara, porque a gente perdeu ciclos simplesmente porque a gente não entregou na velocidade que era necessária. E, de novo, foram 2 anos amassando barro para poder chegar depois, para começar do zero no modelo que a gente tem hoje. Até a Magna tem 4 anos hoje. Então, assim, não é a história bonita de empreendedorismo de palco, mas eu acho que é a melhor história que a gente pode oferecer, porque é a história real. Então, foi um prazer conhecer você, Rodrigo, assim, prazeraço mesmo. Guilherme, parabéns pelo evento, muito obrigado pelo convite, todo mundo, muito obrigado. Então, acho que todo mundo tira algo de bom daqui, espero que vocês que estão nos assistindo tenham tirado também. Boa. Pessoal, como consideração final, queria primeiro agradecer de novo a participação de vocês, foi uma conversa excelente, assim. Acho que tem muito a contribuir nessa discussão e compartilhar aprendizados, não só entre nós, entre quem está assistindo aqui, mas entre qualquer empreendedor que esteja começando em qualquer estágio desse processo de desenvolvimento, né? Acho que isso ajuda ao nível das startups no geral a subir aos poucos. E como consideração final mesmo, eu queria trazer esse lado positivo, né? O impacto que esses casos de sucesso, que talvez ainda a gente não tenha muitos já concretos e finalizados, mas que com certeza estão em construção por esses empreendedores fantásticos que estão aqui com a gente hoje, Bernardo, Rodrigo e muitos outros que a gente tem no agro brasileiro e que estão nesse momento construindo essas histórias de sucesso e esses cases de sucesso que daqui a alguns anos vão ser esses exemplos que a gente conversou hoje, né, que a gente gostaria de ter mais no agro. E isso acaba gerando um impacto incrível na ponta, né, acaba gerando um impacto incrível no agronegócio. Então, a gente ter startups gerando muito valor e muito alavancadas por esses investidores que hoje estão com os olhos voltados para o agronegócio, né? A gente já tem alguns fundos específicos para o agro, mas cada vez mais os fundos generalistas estão olhando para o agro também. E o impacto que isso gera, né, de você gerar soluções sensacionais, que resolvem problemas enormes, numa velocidade muito rápida e cada vez mais, né? Então, hoje a gente estava conversando um pouco antes, né, mais de 2.000 startups no agro no Brasil. Quanto mais startups conseguirem construir histórias de sucesso e quanto mais dinheiro de investidores for direcionado para que essa história seja construída muito rápido, em poucos anos a gente vai ter muitas soluções para muitos problemas muito relevantes, vai mudar a cara do agronegócio cada vez mais rápido, né? Então, essa mudança que a gente já viu na nossa vida pessoal com as tecnologias digitais e soluções para muitos problemas, a gente vai ver no agro e a gente vai chegar a um novo patamar muito rápido por conta desses empreendedores, por conta desses investimentos, né? Mas é isso. Excelente, gente. Eu vou agradecer aqui de novo
E agradecer também as pessoas que estão acompanhando aqui, dizer que vai ficar disponível o link no YouTube, a gente vai poder compartilhar e esse conteúdo aí não se perde. Então, muito bacana, obrigado a presença de todos e uma boa noite.